Fala pessoal, hello guys. Bom, hoje nós vamos ver então um estudo de inglês com a Bíblia. E já adiantando para vocês, toda vez que você for estudar a Bíblia, uma dica que eu quero dar é o seguinte: cuidado com a tradução, né? Vocês sabem que os originais da Bíblia eles são em grego, em aramaico ou hebraico, e eles foram traduzidos. Então existem traduções mais antigas e traduções mais novas, mais modernas. E o que que isso influencia? Existem palavras que a gente não conhece, que não é do nosso dia a dia, né? Então, assim como no português, no inglês também é interessante você encontrar uma versão mais atualizada para facilitar a sua leitura, né, o teu estudo e o teu entendimento. É a mesma coisa em inglês. Não adianta nada você estudar um inglês antigo, um inglês arcaico, não vai ter talvez tanta serventia para você hoje, né? Ah, então eu indico a nova tradução na linguagem de hoje. Você tem a NVI, né? Eu uso bastante a NVI e King James, por exemplo. Em inglês, a gente vai estar vendo hoje a New International Version, NIV, que é a nossa NVI do português, né? A nova versão internacional, tá? Então, vamos lá. E o site que a gente vai estar utilizando é o biblegateway.com, ok? Dot em inglês é ponto, tá? Vou até escrever para vocês aqui, para vocês verem. É dot, opa, dot em inglês é ponto. Por isso que a gente fala .com. Então, biblegateway.com. Vocês podem ver que já está no New International Version, tá? Mas é basicamente assim. Vejam a versão que fica mais simples, mais fácil para vocês entenderem, tá? Então vamos lá. Vamos prosseguir agora com a nossa mini aula de hoje. Bom, a gente vai ler então o texto de Matthew 7, verses 7 to 8, ok? Matthew, chapter 7, verses 7 to 8. Lembrando do TH, né? Do Matthew, ok? Matthew, tá? Não é Mateu, não. Matthew. Então vamos lá. O texto diz, né? The text says, Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and the one who knocks, the door will be opened. Ok? Então, a gente tem o texto ali, bem simples, bem curtinho, para a gente analisar. Ask and it will be given to you. Ok? Primeiro ali, a gente tem a palavra ask. Ok? O que significa essa palavra? Ask. Ask em inglês é perguntar ou pedir, tá, gente? Então você pode ver ask como uma pergunta, tá? Ask. Ask me a question. Ask me a question. Ok? Então, me faça uma pergunta. Ask me a question. Ask pode ser perguntar ou fazer uma pergunta. Ok? E ask pode ser pedir. Ok? Também. Somente o ask. Então, pedir ou perguntar. Então, ask and, ok? A gente não precisa falar and, tá? And it will be given to you. It, porque nós temos as pessoas em inglês. He, que é ele, ok? She, que é ela, as pessoas da terceira pessoa. E it, que é ele ou ela, ou mesmo coisas que a gente usa no sujeito oculto, sabe? E pra gente, às vezes a gente usa somente o verbo, né? Não tem a pessoa. Em inglês, não, a gente tem que colocar alguém. E no caso, muitas vezes acaba sendo o it. Beleza, gente? Então, olha a estrutura que a gente está usando aqui, ó. It will be given, ok? Então, o que nós temos aqui? Primeiro de tudo, a tradução seria, né? É um verbo to be. O que é o verbo to be? O verbo to be é ser ou estar, certo? Ser ou estar. Então aqui, you will é a ideia de futuro, ok? Então, se o will ele vai ser um auxiliar de futuro, o que vem depois dele eu vou colocar no futuro,
It will be pode ser tanto será ou estará, certo? Pode ser essas duas traduções. Então, o que que vai definir o que que significa, se é será ou estará? É o próximo verbo, tá? Given vem do verbo give, tá? É somente esse verbo aqui, ó. Give. Give é o verbo dar, tá, gente? Então, given é uma variação dele, é como se fosse dado, tá? Então, a tradução aqui, se fosse ao pé da letra, a gente poderia pensar será dado ou estará dado. Aqui, no caso que faz mais sentido para a gente em português, é será dado. Não confunda, a gente está pegando aqui, ó, em inglês, a gente tem duas traduções, essas duas traduções vão se tornar uma só, certo? Então, talvez você fale assim, ah, mas para o americano, como é que ele entende? Não, para o americano tanto faz, é os dois, entende? Para ele, o sentido da frase que vai ditar. É você, brasileiro, brasileira, que muitas vezes fica pirando, assim, pensando, ai meu Deus, é igual, qual tradução eu vou usar? Você não vai pensar na tradução, você vai pensar que vai ser be, se é ser ou se é estar, se é sou ou se é estou, em inglês vai ser o verbo to be, ok? Em inglês, tanto faz, não tem isso de, ah, eu sou, é mais na essência, eu estou, é o meu momento. Em inglês, to be, tá? Então, ah, o que vem depois vai definir o sentido. Não tem essa crise existencial aí do brasileiro, não, em inglês, em relação ao verbo to be, tá? Então, a tradução, it, porque a gente não tem como colocar em inglês sujeito oculto, simplesmente será dado, então em inglês é como se fosse ele será dado, ou isso será dado, ou né, ela será dada, enfim. Aquilo que você pedir, ok? Ask, and it, ok? E o que você pediu, né? It will be given to you. Será dado a você, ok? Então, lembrando que o will, o auxiliar de futuro, e o verbo to be ser o estar, por isso, então ficou será ou estará, ok? E aí o dado. Então, será dado a você. O que mais? Vamos continuar aqui. Seek and you will find, ok? Seek and you will find. Então, assim, o que é seek? Seek, em inglês, é procurar, ok? Procurar, buscar, parece ser uma coisa mais intensa, assim. Tanto é que você tem uma brincadeira que lá se chama hide and seek, ok? Hide and seek. Hide é esconder. Então, a brincadeira se chama esconder e procurar, tá? Em inglês, como que é o nome dessa brincadeira? É pega-pega. Pega-pega? Não é pega-pega. Acho que é isso, né? Esconde-esconde. É esconde-esconde. Então, assim, né? Em inglês não é hide-hide. Não é esconde-esconde. É hide and seek. É esconder e procurar. Eu acho que faz sentido, né? Um esconde, outro procura. Né? Se todo mundo esconde-esconde, ninguém procura, não tem brincadeira. Então, seek é procure, busque, ok? Então, seek and you will find. Ó, a mesma coisa aqui do will que a gente viu, ok? Ó, will find. Find é encontrar, ok? Se find é encontrar e will, ele está definindo para a gente o futuro, então você encontrará, ok? Então, ask and it will be given to you. Seek and you will find, ok? Busque e você encontrará. Vamos lá para a próxima, então. O que mais que nós temos aqui? Knock. O que é knock? Knock em inglês é o próprio som. Knock, knock, knock. Bata, ok? É um bater. Geralmente você bate na mesa, você bate na porta. Tem até uma música, aquela música antiga lá do Knock, knock, knock it on heaven's door, né? Teve até uma tradução, bate, bate, bate na porta do céu. Knock, knock, knock on heaven's door, né? On heaven's door, né? Na porta do céu. Então é isso daí, ó. Knock, bata, and the door will be opened
to you, ok? Então, bata e a porta. O que que é? Will mesmo? Will é futuro. Então, will be será ou estará. Lembrando que o be é ser ou estar. Então, will be opened to you. Então, o que significa isso? Ó? Open, somente a palavra open é abrir. O ed no final, ele vai dar uma ideia de passado ou particípio. Então, abrido, não, aberto. Né? Então, a porta será aberta. Para quem? Para você. Will be opened to you. Ok? Então, essa é a ideia. Ó, knock and the door will be opened to you. É aquela ideia, né? A porta vai se abrir para você, mas o que você precisa fazer? Knock. Né? Você precisa projetar uma ação para que essa ação aconteça a seu favor. Vai acontecer, mas você tem que abrir. Né? Se você não bate, ninguém abre a porta. Vamos lá. Continuando. Então, vocês entenderam a questão do will be? A porta será aberta. Ela não estará aberta porque primeiro você tem que abrir, por isso que a ideia será aberta, tá? Mas isso que eu falo. Em inglês, para o americano, ele entendeu, é aquilo. Ele não vai ficar traduzindo para o português. Quem está traduzindo em português é você. Então, a crise é sua, não é do americano. Para ele, o contexto já vai ditar e já vai fazer sentido, tá bom? For everyone who asks receives, ok? For é para, por, pois. Aqui no caso, pois, everyone é todos, tá? Você tanto pode usar o everyone quanto o everybody, tá? Independente de qual dos dois seja, é a mesma tradução, tá? Everyone ou everybody, todos. For everyone who asks receives, ok? Então, pois todo who. Who em inglês pode ser quem, ou pode ser que. Nesse caso vai ser que, tá? Pois todo que pede, ask, receives, né? Todo aquele que pede, recebe, tá? Por que que tem um Szinho, certo? Por que que tem esse S? Se o pedir ou perguntar é ask, certo? E o receber é receive, a mesma coisa, sem o S. Porque quando eu tenho em inglês, presta atenção nisso. Eu sei que é muito conteúdo de uma vez, mas aos poucos a gente vai pegando. He, she, it, ok? It, que são a terceira pessoa no presente, somente no presente. Basicamente, o que vai acontecer? Vai ser terminado em S, tá? ES ou IES, dependendo dos finais, tá? Então, por isso que e o que vai acontecer? Então, ele, ela, né? Ou it, que é ele ou ela, ou o indefinido, né? Então, assim, o sujeito oculto. Então, assim, por exemplo, se eu for falar ele, ele brinca, por exemplo, vou falar assim, he plays, ok? Somente para he, she, it, tá? Ela, ela vai, she goes, funciona ou trabalha, it works, ok? Então, essa é a ideia, tá? Para os verbos no presente e na afirmativa. Então, é um caso muito específico. E aí, o everyone ou everybody, eles vão acabar seguindo essa mesma regra, essa mesma função, tá? Por isso, como a gente está trabalhando aqui com everyone, né? Todo aquele que pede, ou, né? Pois todos que pedem, mas aqui a ideia do everyone, a gente vai continuar com esses mesmos Szinhos aqui.
certo? Então, por isso que ali em cima ficou asks e receives. Mesma coisa continuando. Então, ó, pois todo aquele que pede, recebe. The one, né? The one ao pé da letra, ou um, mas eu posso traduzir como aquele. Aquele que procura, encontra. O seeks, finds. Então, aqui já não está mais no futuro, porque não tem will, certo? Está no presente. Vocês repararam que está tudo no presente? Ó? For everyone who asks, receives. Se tem esse Szinho no verbo, você pode até saber que está no presente. Aquele que, né, pede, recebe. The one who seeks, finds. Né? Então, aquele que procura, encontra. And to the one who knocks, certo? E para aquele que bate, the door will be opened. Né? E para aquele que bate, a porta se abrirá, né? Ou será aberta. Certo, gente? Esse é o texto de hoje. Imagino que vocês tenham aprendido algumas coisinhas a respeito. Ah, e só um detalhezinho, tá? A pronúncia de seek, ok? E a diferença da pronúncia de seek, ok? A primeira, então, é procurar, buscar, seek, e a segunda é sick, ok? Que é doente. Ou pode ser também, por exemplo, nossa, isso aí que o cara fez, this is sick, sabe? Isso é doentio, isso é nojento, repugnante. Posso usar também. Ou pode ser sick, de doente, né? Você pode falar assim, nossa, eu tô doente, não tô bem não. Então você fala assim, ó, I'm sick, né? Estou doente. Ou, né, se você não está doente, você pode falar I'm not sick. Ok? Então, qual que é a diferença aqui da pronúncia desses dois? Opa, sick. Qual que vai ser a diferença? A diferença dos dois é que no primeiro eu vou ter um som de I prolongado, ok? Como se fosse seek, seek, ok? E aqui no de baixo é como se fosse um I misturado com E. E ele é mais curto, então vai ser um sick, sick, tá? Então, o primeiro, seek, o segundo, sick. Tá certo, meu povo? Ok, ok. Por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula. See you later, ok? Até mais. And bye.